Então, vamos lá. Boa noite. Está aberta a primeira sessão judicante do Tribunal Pleno, do Tribunal de Justiça Desportivo Unificado do Espírito Santo. É uma satisfação muito grande a gente conseguir estar aqui realizando a primeira sessão judicante, né, já com a presença aí de advogado, se predispôs a estar aqui para defender seus interesses, e começo cumprimentando aí a presença dos colegas auditores, por ordem da minha tela aqui, doutora Natália, doutor Joel, doutor Gabriel, doutor Eric, doutor Rony, nosso vice-presidente, doutora Ana Luísa Halil, doutor Raul Bortolini. Cumprimento também o nosso procurador-geral, doutor Segundo Meneghelli. E gostaria de cumprimentar também o doutor Roberto Maldonado, que nos brinda aqui com sua presença. Temos 2 processos em pauta. Bom, vamos ver, já verifico desde já que temos quórum e temos 2 processos em pauta. Vamos começar pelo primeiro deles, o mandado de garantia no convênio firmado com a CAIS, mandado de garantia impetrado pela equipe ex-nunc, de relatoria do Dr. Eric. Dr. Eric, com a palavra. Senhor presidente, pela ordem, só... Pois não? O senhor concede a palavra, doutor Eric? Claro, pois não, fica à vontade. Por favor. Boa noite. Boa noite, senhores. Boa noite. Eu só gostaria de prestar informação, não sei se chegou hoje ao conhecimento do auditor relator, que na parte da tarde e noite, hoje, final da tarde, nós conseguimos fazer um acordo amigável com a comissão organizadora da competição, e eles reconheceram o erro que foi feito, que ensejou o mandado de garantia, e entre todos os participantes da competição foi feito um mini arbitral que se definiu por um critério até de pró-competição, né? Para não se correr o risco de ter uma paralisação, se realizar um jogo entre as equipes que estavam litigando, e nós pedimos a desistência do processo. Eu não sei se chegou já ao conhecimento de Vossa Excelência. Era só esse esclarecimento que eu queria passar aos nobres colegas. Obrigado. Primeiramente, boa noite a todos. Obrigado, Roberto Maldonado, pelos esclarecimentos. Chegou sim, o doutor Vitor encaminhou para todos nós aqui a desistência do mandado de garantia, né, impetrado pelo ex-nunc Futebol Clube. De toda sorte, então, o doutor Vitor, conforme já combinamos, né, recebemos a pedido de desistência, né, faz então simplesmente a homologação, né, vamos fazer a homologação desse pedido de desistência do mandado de segurança impetrado pelo ex-nunc. Correto? Perfeito. Então, o senhor está homologando a desistência? Homologa a desistência, sim. Perfeito. Ok. Então, está arquivado o processo 1 da pauta. Julgado. Doutor Maldonado, se o senhor quiser continuar nos acompanhando, é um prazer. Senão, o processo já está extinto. Com todo prazer. Vou permanecer se for permitido. Claro, será um prazer enorme. Bom, então, Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma pontuação. Claro. Perfeito. Então, é simples, parabenizar aí as equipes, né, que chegaram nesse consenso e resolveram esportivamente, dentro do campo mesmo, o litígio. Um grande abraço para o doutor Maldonado. Senhor presidente, um abraço para o senhor também. Pessoal, peço a palavra também. Concedida. Primeiro, além de ser uma grande alegria de estar aqui na primeira sessão do Tribunal
de Justiça Desportiva Unificada do Espírito Santo, né, que nós trabalhamos tanto para reerguê-lo, gostaria de deixar um caso bem importante. Nós trabalhamos muito sério nesse caso, todos os relatores receberam a íntegra do mandado de garantia, todos estudaram muito, analisaram muito, seguimos à risca o CBJD, e uma coisa que precisa ficar bem clara é o seguinte: independente do que fosse decidido hoje, o nosso tribunal ele é independente, ele não está sujeito a receber pressão de ninguém, de nenhuma das partes. Não sei se talvez esse acordo tenha sido, ao meu ver, a melhor solução. Acho que se todos saírem ganhando, aprendendo que o regulamento precisa ser melhorado para a próxima competição, talvez não estaremos aqui no ano que vem discutindo a mesma coisa, ou no próximo campeonato, seja lá quando for marcado. Então, eu acho que todos têm que aprender com essa situação. Eu acho que o organizador do evento tem que aprender com a questão do regulamento. Os clubes têm que aprender a que, sim, verificar uma questão de irregularidade, desde logo, já deveria falar isso e não deixar a competição correr para depois tomar qualquer atitude. E nós devemos sempre trabalhar aqui no princípio, não apenas para a competição, mas todos os princípios do direito esportivo que regem as competições. Eu acho que esse é o nosso trabalho e esse é o trabalho do tribunal. E o tribunal não vai ser, em momento algum, e nunca deve ser, protagonista de campeonato, né? O tribunal ele serve para justamente regular questões como essa. Então, nós fomos acionados para resolver. E que deixar bem claro a todos que estão nos assistindo que qualquer pressão externa não vai influenciar, não vai em qualquer decisão nossa. E nós vamos fazer tudo seguindo os ditames legais. Então, eu deixo aqui essa menção que eu espero que todos aprendam. E é uma pena não conseguir ouvir a sustentação oral do Dr. Roberto Maldonado, porque é uma grande aula, se me permite, é um decano do direito desportivo aqui no Espírito Santo, já tive o prazer de ver vários julgamentos dele no Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol, então é um grande prazer tê-lo aqui, sem contar que a sua manifestação, a sua peça muito bem dedicada ao direito desportivo, e acho que todos aqueles que quiserem, inclusive, fazer qualquer tipo de questões no tribunal, acho que devem estudar um pouquinho essa matéria, e o tribunal está aqui para mostrar isso, que é necessário cada vez mais aprender sobre direito esportivo e que questões sociais basilares da nossa sociedade, a sociedade própria advogado, você vê que acontece isso. Imagina o que não acontece em outros lugares. Então, deixo aqui essa mensagem e que eu espero que todos saiam aprendendo dessa situação. Obrigado, presidente. Presidente, posso querer falar novamente? Perfeito, Maldonado. Então, Gabriel, primeiro eu gostaria de agradecer as suas palavras em relação à minha pessoa. Realmente eu tenho já alguns anos, eu e o doutor Segundo, já militando nessa área do direito esportivo. Eu queria deixar bem claro para os senhores que até a minha presença hoje nessa sessão é uma forma que eu tive de me expressar em respeito aos senhores, em respeito ao Tribunal de Justiça. Tá? Um dos pontos que me levaram a concordar com o acordo, eu não sei se os senhores acompanharam hoje o desenrolar do dia, ontem de madrugada foi feito um acordo sem a minha ciência. Pegaram um atleta do clube, que não era o responsável legal pela equipe, e fizeram um acordo que era a vontade, vamos dizer assim, e o medo que estava se tendo entre as outras equipes de sofrer uma paralisação da competição e a competição não terminar por falta de datas. Hoje, logo cedo, eu me expressei com o presidente, informando que nós não reconhecíamos aquele acordo e queríamos peticionar como fizemos os autos, não reconhecendo. Durante o dia, várias pessoas da comissão organizadora me procuraram, colocaram intermediários para tentar se compor esse acordo. Tá? E o que foi colocado foi um dos fatores que influenciaram na resistência que eu tive inicialmente foi porque eu acho que seria até importante, como colocado pelo doutor Gabriel, que nós tivéssemos um julgamento independente de quem saísse vencedor, que nós teríamos pelo menos um resultado e uma jurisprudência do próprio tribunal com relação a cumprimento ou não de regulamento. Mas
a pressão, como o próprio doutor Gabriel disse, que deve ter ocorrido em cima de vocês, membros do tribunal, também ocorreu dentro da nossa categoria profissional para que se fosse feita essa composição e que se encerrasse o litígio de uma forma amigável. Eu acho que não tem nem vencedores e nem vencidos. Tá? Nós conseguimos o objetivo que era a impetração do mandado de garantia. Primeiro, era garantir a volta da participação do nosso cliente à competição. E o segundo, que eu acho que foi mais importante, eu acho que nunca dentro da classe dos advogados, durante uma semana, foi tanto discutido direito desportivo. Tá? Tinha advogados que não sabiam o que era um mandado de garantia, tinha advogados que não sabiam que a OAB tinha um Tribunal de Justiça unificado. Então, acho que a grande lição que eu pedi para eles hoje, no final da reunião, foi que vamos aprimorar regulamento, vamos evitar, porque, querendo ou não, é um evento de confraternização. Só que nós, advogados, temos a obrigação de, numa competição nossa, ter pelo menos um regulamento bem feito. Tá? Então, essas palavras que eu gostaria de deixar para o senhor. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, só um minuto. Eu concordo plenamente, Maldonado, com a sua afirmação e, obviamente, sei que a sua presença aqui, não apenas para julgar o processo, mas continuando a ver a sessão de julgamento, é em forma de respeito ao tribunal, até porque a gente sabe que você respeita muito a questão da justiça desportiva, o tribunal, a ideia. Então, fica aqui também meu agradecimento e reconhecimento. Bom, apenas para reforçar e complementar, o episódio mostrou que, embora estejamos todos entre colegas advogados, seja membros do tribunal, seja participantes da competição ou entidade de organização da competição, o tribunal seguiu firme, autônomo, independente, curvou e não vai se curvar. O tribunal está aqui para isso, para garantir que o CBJD e os regulamentos das competições sejam cumpridos. Então, também fica de lição e de estreia. O tribunal, eu entendo que, muito embora não tenha sido da maneira que a gente gostaria de começar, ele já começa mostrando força. Então, só para concluir, vamos seguir com a... Doutor Vitor. Próximo item. Doutor Vitor, só para finalizar também, quero parabenizar o senhor pela condução, né? Porque, querendo ou não, manteve o nosso tribunal, que é uma ideia extraordinária, que tem ajudado muitas outras federações, as categorias profissionais. Temos julgamento do futsal hoje, sem contar as várias outras federações que a gente já faz parte do nosso convênio, e manter um tribunal com esse respeito e demonstrando que ele veio e não vai ceder qualquer tipo de pressão, que ele é independente, que ele é autônomo e que ele, importante frisar, que ele é mantido pela OAB, mas não significa que ele é da OAB, ele é da sociedade no geral. Então, parabéns pela condução também, porque é muito importante a gente resolver isso da melhor maneira, se manter sereno e conseguir se sobressair nesses momentos. Então, parabéns pela condução, doutor Vitor. Obrigado, doutor Gabriel. Bom, vamos seguir, então, o processo número 2 da pauta, é o processo número 002/2021, convênio da Federação Espírito Santense de Futebol de Salão, competição Campeonato Metropolitano de Futsal 2021 Sub-17, categoria não profissional, o recorrente Procuradoria de Justiça Desportiva, recorrido Álvares Cabral, auditor-relator, doutor Raul Dias Bortolini. Doutor Raul, com a palavra para o relatório. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os demais colegas auditores. A maioria aí, acho que, tirando a doutora Natália, o restante eu já conheço. O doutor Eric já tive algumas vezes. Doutor Segundo e doutor Roberto Maldonado já são colegas de longa data lá do Tribunal de Justiça Desportiva. Realmente é uma honra ter aqui. Meu comentário rápido aí, eu faço das palavras do doutor Segundo as minhas também. Fico feliz que tenha se privilegiado a decisão de campo aí e que isso tenha acabado no campo e não no tribunal. Com relação ao processo em julgamento da minha relatoria, o processo é de bem maior simplicidade do que o
o processo que o doutor Eric ia receber aí de brinde para relatar, em razão da desistência aí do mandado de garantia por parte do impetrante, eu vou ter a honra de relatar o primeiro processo do tribunal, do pleno do TJDU, e fico muito feliz e muito honrado aí, agradecer também ao doutor Gabriel, que me indicou aí e me trouxe para cá. O processo, como eu disse, até de certa simplicidade, se trata de recurso da douta Procuradoria em razão da absolvição do Clube Álvares Cabral da tipificação do artigo 206 do CBJD por dar atraso ao início da partida. Consta da súmula que o jogo começou às 19h20 devido ao atraso da equipe do Álvares Cabral. A primeira comissão que julgou na instância anterior entendeu por absolver o clube, uma vez que a súmula não constava o horário previsto para o início da partida, somente o horário que de fato ela se iniciou, que foi às 19h20. O relatório. Tem alguém pelo clube, presidente, para fazer defesa? Me parece que não, né? Não, pelo clube não. Antes de seguir para o voto, vou passar a palavra ao doutor Segundo, Perfeito. da Procuradoria, para eventuais manifestações. Perfeito, Muito pode obrigado. ficar à vontade. Muito obrigado. Agora sim, no momento próprio, né, eu vou fazer minha manifestação pela Procuradoria, sem deixar, obviamente, de lado, externar minha grande felicidade de fazer parte desse tribunal. Eu percebi, acompanhei e sou prova viva da força e esforço empreendidos pelo doutor Vitor, doutor Gabriel, para poder ressurgir esse tribunal, que foi uma ideia nossa, antiga, junto com o doutor, me falha agora, virou Cid. juiz agora, doutor Cid Pinto, isso, doutor Cid Pinto. Então, tivemos um grupo bom, né, que formou inicialmente o tribunal e agora ele está resgatado para se tornar perene. Então, é uma alegria muito grande ver essa composição também do pleno muito diversificada, muito boa, alguns bem experientes na área judicante, o direito desportivo, fazendo parte de tribunais, tribunal do futebol, né? e outros novatos que vão fazer essa oxigenação, que é muito importante também. Certo? Então, tendo essas palavras de cumprimento na pessoa do doutor Vitor, os demais integrantes, auditores, e parabenizar o doutor Raul aí por entrar para a história, né, como o primeiro relator do TJDU, nova versão, né, essa versão perene. Certo? Especificamente sobre o processo, é o processo da Lavra, né, da Procuradoria, tendo em vista que o Departamento Técnico da Federação de Futsal identificou irregularidade e foi enviada a súmula com os defeitos, né, próprios da partida para análise da Procuradoria, quando foi efetivada a denúncia muito rígida. Contudo, a comissão disciplinar entendeu por bem absolver o clube ao ver da Procuradoria, com todo respeito, sem base nenhuma. Então, a decisão é frágil, merece reforma. Por quê? Porque a súmula ela é clara, e ela se traduz em documento, é uma prova inequívoca quando ela não é impugnada. Então, ela admite prova em contrário, obviamente, mas, não havendo prova em contrário, subsiste a sua rigidez. E, como tal, é muito claro na leitura da súmula que a partida estava designada para 19 horas, né? Como é de costume para esse tipo de esporte, bem como no basquete. É muito comum que essas partidas se desenvolvam no horário de 19 horas. Então, estando clara a súmula que houve o atraso, está caracterizado o atraso de 20 minutos, não há como afastar a punição prevista no artigo 206 do CBJD. Obviamente, se trata de competição amadora, então, obviamente, a punição a ser
impingida ao clube deve ser voltada para os amadores, mas de forma alguma poderia se absolver o clube pelo atraso de 20 minutos, que é um atraso muito grande, injustificável. Então, com base nessa sustentação, reitero o pedido de reforma da decisão para condenar o clube nas iras do artigo 206, da melhor forma que esse tribunal possa fazer a dosimetria. Muito obrigado. Obrigado, doutor Segundo. Indago se algum auditor tem alguma questão a ser dirimida, Perfeito, doutor Joel. Boa noite. Raul, teve algum outro jogo paralelo que o resultado impactaria nesse jogo que houve o atraso? Não. A súmula, pelo que tem na súmula, a gente só tem informação desse jogo. Não sei se tinha jogos em sequências anteriores ou posteriores. E, objetivamente, o atraso foi de 20 minutos, correto? Bom, a súmula não tem o horário previsto para o início do jogo, né? Tem dizendo que o jogo se iniciou às 19h20 devido ao atraso da equipe do Clube de Regatas Álvares Cabral. Mas não tem um campo na súmula onde tenha o horário previsto para o início da partida. Ok, estou satisfeito, presidente e senhor relator. Mais algum relator tem uma questão para esclarecer? Então, doutor Raul, pode iniciar o voto, por favor. Presidente, eu acho que a primeira comissão observou um fato bastante relevante, que é a ausência da previsão de início da partida na súmula, né? Olhando a súmula, você vê que me parece que talvez até realmente falta o campo. Tem um campo para o horário que foi iniciada a partida, né? Mas não um campo para o horário que finalizou a partida. Isso, sem dúvida, gera algum prejuízo, né? Até a míngua de outro relato do árbitro, né? Que, de repente, poderia incluir ali nas informações gerais. Então, isso gera algum prejuízo, com certeza, para uma eventual condenação aqui do denunciado. De todo modo, a Procuradoria foi bem incisiva e tem toda a razão quando disse que a súmula, especialmente se não impugnada, porque desde o princípio ela já tem a presunção de veracidade, se não impugnada, salvo a existência de outras provas em contrário nos autos, ela se torna inequívoca, né? Então, ao meu ver, o atraso é inequívoco, é indubitável e não há como não condenar o denunciado. O problema que surge é no momento exatamente da aplicação da dosimetria, né? Eu acho que aí, a partir desse ponto, não tendo elementos, né, em que pese aí, a Procuradoria informar que a previsão de início da partida era 19 horas, e imagino que talvez seja realmente, mas, né, não há, pelo menos, não que eu tenha visto, não há uma prova nos autos nesse sentido. Então, é difícil a gente fazer a dosimetria e eu não vi outra alternativa que não a de condenar na pena mínima, como pena base, né? Porque aqui ainda vai haver a aplicação do artigo 182. Então, eu entendi por bem, uma vez verificada a tipificação da conduta e impossibilitada a realização da dosimetria da pena, aplicar como pena base a pena mínima de R$100, que com o redutor do artigo 182 ficou em R$50. É o voto. Perfeito. A doutora Ana Halil fez um pedido para inverter as ordens dos votos e ela votar antes, porque ela tem um compromisso. Então, doutora Ana, pode votar. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui no Tribunal Unificado. Eu acho que a gente tem muito que engrandecer ainda. Engrandecer não, que eu acho que já está grande demais, mas fortalecer. Eu agradeço ao presidente doutor Vitor, doutor Gabriel, cumprimento a todos e a alguns amigos aí de longa data, doutor Maldonado, que já fomos a alguns eventos desportivos juntos. Ele realmente tem grande conhecimento na área.
Embora eu acredito também que vamos ao meu voto, né? Embora eu acredito que 7 horas que começaria o jogo, acho que fica complicado mesmo essa dosimetria, porque a súmula tem presunção de veracidade. Então, obviamente, como não está a hora do início da partida, eu vou acompanhar o meu voto junto com o relator, aplicando a pena mínima de R$100. Aplicando a pena mínima de R$100 e com um 8.2 passando para R$50. Ok. Dr. Rony, peço desculpa por ter invertido a ordem da votação, viu? Pelo regimento, seu voto era logo em seguida ao relator, mas atendendo a solicitação da doutora Ana, fiz a inversão. Ok, então, com a palavra. Bom, boa noite a todos. Prazer estar aqui. Parabenizar o doutor Vitor pela condução dos trabalhos, que frisou a independência do tribunal, que isso é muito importante. A presença do doutor Maldonado, que eu conheço, prestigiando aí o tribunal, né? Ele que fez parte durante muito tempo do Tribunal de Justiça Esportivo, doutor Segundo, doutor Eric, que vem fazendo uma excelente gestão lá no Venda Nova, e os demais membros aí, se eu esqueci de alguém. E é o seguinte, eu pude assistir essa sessão, realmente eu tenho convicção que a súmula ela tem a veracidade dela, e eu acompanho o voto do doutor Raul, sem afetar nada. Eu acho que tem que haver a pena sim, até porque naquela sessão, eu acredito que deixaram passar muitos detalhes, e de desorganização até da própria defesa, né, que não conseguiu demonstrar as provas necessárias no momento. Então, eles tiveram todo momento, a todo tempo, tentaram passar vídeo, tentaram de todas as formas, e eu acho que eles se apegaram num detalhe da súmula que eu não acho que tem muito a ver nessa questão, não. E eu passo a palavra para o presidente, acompanho o voto do relator, doutor Raul. Ok, doutor Rony, obrigado. Doutor Gabriel. Bom, meu boa noite a todos os presentes. Já havia mencionado um pouco antes. Não posso deixar só de fazer uma menção ao doutor Segundo, que é outro decano e que nos ajuda muito, e que também, ao se oferecer a participar desse projeto como procurador, engrandece. Eu acho que a gente tem que ter essa mescla, misturando os jovens com os experientes, então isso só agrega. Com relação ao voto do Dr. Raul, eu estou entendendo que a presunção da súmula ela realmente é relativa. Eu não entendi qual foi exatamente o fundamento de piso que entendeu que não se aplica multa por atraso, né, em afastar a aplicação do 206. Não houve qualquer prova que conseguisse derrubar essa presunção relativa. Então, eu estou acompanhando, em parte, o voto do Dr. Raul para condenar a equipe no 206. Agora, nós precisamos verificar a questão da extensão da pena. E nós, hoje, no tribunal, já podemos começar a fazer uma jurisprudência sobre isso. A pena diz que é a aplicação de R$100 a 10 mil, não é isso? Perdão. A pena de R$100 até R$1.000 por minuto. Por minuto. Então, foram 20 minutos de atraso. Se foram 20 minutos de atraso, se fosse uma pena mínima de R$100, não seria possível. Então, eu estou entendendo aqui que a pena deve ser aplicada na sua integralidade. Se são 20 minutos, 20 vezes 100 eu aplicaria aqui nesse caso, com o redutor do 182. Apesar de entender que o CBJD, sem dúvida nenhuma, ele foi criado exclusivamente para o futebol, e no próprio futebol
tem aquela questão da entrada em campo, por isso que não tem que ter o atraso, ou como muito bem o doutor Joel fez uma pergunta no início com relação a se dependia de outro resultado, também para se evitar esse tipo de questão. Entretanto, todas as modalidades, infelizmente, estão sujeitas ao 206. Portanto, se a pena fala por minuto, se foram 20 minutos, eu estou aplicando o valor de R$100 nesse momento, por minuto. Se foram 20, 2 minutos. Doutor Gabriel, só um esclarecimento aqui, independente do entendimento, realmente o valor aí por minuto pode ser de 100 a 1.000, mas no caso aqui não há informação de que foram 20 minutos na súmula, tá? Nem na denúncia, inclusive. A Procuradoria não fala que foram 20 minutos de atraso, só fala que houve atraso 19h20. O horário que deveria se iniciar, a Procuradoria informou que era às 19 horas agora, mas no processo não há essa informação. Mas é só questão de entendimento. Não, entendo perfeitamente nesse sentido, mas se a gente está trabalhando com uma presunção da súmula, se foi 19 horas, ninguém impugnou para estar marcado e ela informa que começou às 19h20, eu entendo não, que a súmula não fala. Não, a súmula não fala que é 19 horas. Essa é a questão. Então, eu vou pedir um esclarecimento. Aonde consta que começaria às 19 horas? Em lugar nenhum. Então, a gente está fazendo uma base aqui de que não sabe se houve atraso ou não. Então, existe uma dúvida. Uma dúvida razoável? O árbitro diz que houve atraso. Ele não fala que horas que deveria começar e nem de quantos minutos foram o atraso. Ele diz, o jogo começou às 19h20 devido ao atraso da equipe do Clube de Regatas Álvares Cabral. Agora, que horas que deveria começar e quantos minutos de atraso ocorreram até o início da partida, aí a gente está trabalhando só com a informação da Procuradoria no momento. Tá? Estou passando só a título de esclarecimento que eu percebi que você estava falando em relação à súmula e na súmula não consta. Ok, então eu vou trabalhar até com a questão, já que não houve defesa nesse caso, e a Procuradoria afirmou que começaria às 19 horas, eu vou entender que houve uma confissão por parte da equipe. Então, eu estou entendendo que houve esse atraso de 20 minutos. É como voto, doutor Vitor? Doutor Gabriel, vai haver aplicação de redutor? Sim, claro, 182. Então, 2.182. Até porque é um amador, né? Sim, amador. Só que tem a multa porque só não se aplica atleta amador, não é isso? Perfeito. Okay. Então, vamos lá. Doutora Natália. Só para confirmar, doutor Vitor, ou seja, estou acompanhando que houve o atraso, em parte, mas mudando a pena para R$1.000, seria 2.000. Com relação à fixação. Perfeito. O doutor Raul fixou em R$100, reduzindo no 182 para R$50. E a fixação da divergência, R$100 por minuto de atraso, totalizando R$2.000, com redutor do 182 para R$1.000. Perfeito. Perfeito? Doutora Natália, como vota? Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Eu acompanho o voto do doutor Raul. Ok. Doutor Eric. Vitor, boa noite. Já vou só adiantando já em relação ao voto. Acompanho o voto do relator, doutor Raul, mas só em relação até pelo primeiro processo, foi tão somente a homologação da existência, acabou que não fiz as devidas palavras que acho que merece, até porque só de processo mais ou menos que tinha, foi mais ou menos isso aqui de folha, de que a gente estava vendo do anterior, então até em cima da hora mudou um pouco. Então, assim, como foi uma homologação, e até eu fico muito feliz em relação a essa parte da competição mesmo, né, até como ex-atleta, enfim. É uma situação que eu acho interessante, mas, obviamente, não deixando de reiterar tudo que foi dito, principalmente pelo doutor Gabriel também, em relação ao regulamento, formas de melhoria, sempre tem um aprendizado em relação a isso. E, doutor Vitor, eu gostaria de aproveitar esse momento, já que eu já proferi meu voto, né, em relação ao processo em si, só agradecer agora, sim, a participar aqui nesse tribunal, né, principalmente a presença de todos aqui,
pessoas que eu conheço, na verdade, estou praticamente todos. Muito feliz e parabéns pela condução, Vitor, doutor Vitor, que você estava o tempo todo. A gente conversou bastante nessa semana sobre tudo que está acontecendo. E doutor Roberto Maldonado, também parabéns pela... Estou começando agora, então, prazer. E pelo que eu li, realmente, muita qualidade, até porque, pela primeira vez que eu estou do lado de cá agora, porque desde 2007, a gente sempre trabalha, até o doutor Rony, agradeço as palavras aí pelo trabalho que a gente está tentando implementar no Programa Nova do Imigrante, uma situação nova. Mas, enfim, agora sim, faço as devidas palavras aqui para o momento, agradecendo a todos aí. E, doutor Raul, parabéns por ser o primeiro, realmente, ser o primeiro relator efetivo no processo no tribunal. Parabéns pelo voto também. Assim como o voto do doutor Vitor. Obrigado. Obrigado, doutor Eric. Doutor Joel. Boa noite a todos, senhor presidente, senhor relator. Assim, eu vou inaugurar uma terceira... Na verdade, não é uma terceira divergência, é uma divergência, porque o Gabriel foi pela condenação. Eu sei que seria voto vencido, mas eu sou pela absolvição, porque por uma razão muito simples. Se a Procuradoria não conseguiu demonstrar, não se incumbiu do seu ônus de provar que começava às 19 horas, e era simples provar isso, seja com algum documento da própria setor de competições, que provaria às 19 horas, ela não se incumbiu. E a pena é R$100 a 100 mil, se não me engano, por minuto, e eu não tenho quantos minutos foram de atraso, só que houve um atraso. Que houve atraso, houve atraso. Isso está indiscutível. Agora, quantos minutos de atraso, que é o elemento essencial para a aplicação da pena, não se tem nos autos. Não se tendo nos autos, eu sou pela absolvição. Perfeito, perfeito, doutor Joel. Então, acho que já votamos todos. O resultado fica proclamado por conhecer e dar provimento ao recurso para condenar a equipe do Álvares Cabral por maioria de votos a pena de R$100 de multa, reduzida para R$50 pela aplicação do artigo 182. Doutor Raul, eu vou apenas solicitar que o senhor, se puder, redija o acórdão, independente de pedido de alguma das partes, para fins de jurisprudência. Tá ok? Perfeito. Eu cheguei até a enviar o voto no grupo, aí eu redijo agora na forma de acórdão e envio novamente. Presidente, você falou que a gente vai deliberar sobre algumas coisas aqui de ordem administrativa, talvez, e eu queria pedir licença, eu tenho um compromisso agora às 8h, e eu não vou poder participar. Se eu puder depois me inteirar mais à frente e de alguma forma puder auxiliar. Tá certo, vai ser coisa rápida também, de qualquer maneira. Bom, só para encerrar, eu vou sugiro que a gente, se todos estiverem de acordo, que a gente até envie para a Federação de Futsal um ofício sugerindo melhoras nessa súmula, né? Os campos de horário previsto para início de partida, horário de final de partida, porque, claro, o tribunal ele tem a função de fazer cumprir regulamento e de punição por atos disciplinares, mas a gente, no que pode, está aqui para contribuir com o esporte no geral. Se a gente pode ajudar a profissionalizar e melhorar os procedimentos, por que não fazer? Então, estou aqui sugerindo, se concordarem, que a gente envie um ofício para a Federação de Futsal sugerindo alterações na súmula. Certo. Então, de acordo? De acordo. De acordo, Vitor. De acordo. De acordo. Ok. Então, vamos preparar o ofício ao longo da semana para a federação. E está encerrada. Queria agradecer a presença de todos. Acho que já fizemos os registros necessários. Tira uma foto, Vitor. Se alguém mais quiser a palavra. Vamos tirar uma foto. Perfeito. Se alguém mais quiser a palavra, concedo agora. Estamos para encerrar.
Alguém mais? Então, boa noite a todos, obrigado pela presença. Foi curta, mas foi bastante produtiva a nossa primeira sessão. Que continuemos assim. Um abraço. Boa noite a todos. Boa noite. Presidente, o senhor já encerrou já a sessão? Encerrei, está encerrado. Já parou a gravação?